Olá, amigos empresários, tudo bem com vocês? Hoje eu tenho a honra de receber meu amigo aqui, André Cândido. Tudo bem, André? Tudo bem, Cleiton, meu amigo? Primeiramente, agradecer, irmãozão, por ter aceito o convite, de ter vindo da capital para vir gravar esse podcast aqui em Caicó, falar um pouco sobre vendas. Hoje é um dia especial, Dia Oh, do Vendedor, nosso dia. nosso Não é? Tá dia. aqui? Aí sim, É isso parabéns, meu aí, meu amigo, irmão. pelo seu dia Obrigado e parabéns também pelo seu. e pelo seu dia também, né? Para quem não conhece o André, fala um pouco aí sobre a sua história. André, ele é um empreendedor apaixonado por vendas, então eu empreendi não por vocação, mas por realmente necessidade, né? Então tem gente que empreende por vocação, eu peguei um dinheiro e vou fazer aqui, tocar algum negócio, montar uma empresa, um pequeno negócio, enfim, mas meu pai e todos os meus irmãos, a gente empreendeu, né, sempre por necessidade mesmo, para botar a comida dentro de casa. E um empreendedor bom, ele tem que saber vender. Então, a gente primeiro, eu acho que a sequência deve ser essa, você aprende a vender e depois você empreende, né? Então, a minha vida quase toda foi empreendendo. Eu acho que o único trabalho que eu tive, assim, formal foi de garçom, né? Então, trabalhei de garçom, foi o meu primeiro emprego mesmo. Mas antes de trabalhar de garçom, eu já trabalhava na Ceasa, com meu pai, vendendo fruta no grito, na feira, né? Entregando panfleto na rua, vendendo picolé, se vira moleque mesmo. E aí eu empreendi a primeira vez, montei um negócio com meu irmão na parte de alimentação. A gente quebrou, ficou um tempo junto. 8 meses eu acho que durou, quebramos. E aí eu montei novamente. Essa segunda vez já demorou um certo tempo, mais ou menos uns 5 anos que eu operei, né, nessa parte de alimentação. E aí quebramos de novo. Então é o desafio. E aí eu entrei numa multinacional, comecei a trabalhar com vendas. Aí foi quando eu praticamente, Cleiton, me encontrei realmente no ramo de vendas diretas, né? Era uma venda PAP mais complexa, tinha que aprender, estudar, uma cauda mais longa de negociação, e aí foi onde a venda, no caso, e o conhecimento se encontraram na minha vida. Eu disse, cara, é isso que eu quero, é isso que eu quero desenvolver. E aí comecei a trabalhar e aí fui para outra empresa com vendas também, mais na parte de treinamento corporativo. E quando foi 2020, mais ou menos isso, altos e baixos, essa quebrada me deixou um prejuízo gigante. Como empreendedor, a gente sabe que quando você quebra, você fica mal das pernas, psicologicamente. E às vezes você que está aí assistindo o podcast está passando por um desafio. Uma coisa que eu aprendi nesse meio termo, muita gente pergunta, André, o que é que você aprendeu com, com, com a tua quebrada? Eu pedia muito dinheiro emprestado, tapando um buraco com o dinheiro dos outros e ficava uma bola de neve. E aí eu aprendi o quê? Disse, cara, peraí, eu tenho que parar de pedir tipo banco, agiota que me jurou de morte, vou te matar se não pagar, exatamente. Despejado de casa. Mas quando eu vi que na venda, você vende o produto, tem o lucro, você paga. Eu disse, pronto, esse aqui é o caminho. Então eu aprendi que venda salva a vida. Então, se eu começava a vender muito, eu tinha dinheiro para pagar os meus credores, pagava, ia me limpando ali, né, deixando tudo ok. E aí isso aconteceu. Graças a Deus, né, a venda salvou minha vida realmente, literalmente. E em 2020, eu comecei a sair dessa outra multinacional na parte de treinamento corporativo e comecei a fazer consultorias diretas para aceleração de vendas, SDR, close, formação comercial. E aí foi quando eu encontrei meu atual sócio, Vanderlei, né? E aí a gente juntou, né? Menos com menos jamais. Ele estava. Tinha acabado de ser demitido da Samsung. Eu tinha acabado de sair dessa multinacional, não tinha previsões de faturamento, de resultado, de venda, de nada. E a gente, cara, vamos se juntar para a gente formar um negócio junto. E a gente começou a vender alguns softwares, um, dois, três, quatro, e aquele negócio foi ficando mais sério, botando mais gente, mais volume, e aí a gente se dedicou totalmente. E graças a Deus, hoje faz 5 anos que a gente está na sociedade, né, com 52 pessoas de um time. O nome do grupo é Grupo VectaX, né? Vecta significa receita, e o X é multiplicado, é receita multiplicada. Então a gente diz que a gente tem uma empresa de vendas
como produtos softwares. Então, a gente tem alguns sistemas que a gente desenvolve, que a gente fornece, e está entrando agora na etapa também de educação, também treinando muita gente aí na parte de gestão e vendedores. Basicamente é isso aí. Bacana. André, pode ser o melhor produto, mas se não vender, a empresa quebra. Então não adianta você ter o melhor produto se você não souber vender. E a sua expertise, como você mesmo já falou aí, é sobre vendas. Então eu queria ter a liberdade aqui de perguntar a você, cara, Bora. quais são as dicas que você daria aí para aquele empresário que está com dificuldade em aumentar a sua receita? Falar um pouco sobre funil de venda, de Boa. leads e por aí vai. Show de bola, Cleiton. É assim. Depende do momento e etapa que está esse empreendedor, esse empresário. Por Certo. exemplo, se ele está sozinho, eu estou começando agora, estou num período ainda inicial de negócio. Cara, você tem que pensar, tem que acordar, respirar e dormir pensando em novos negócios, em vendas o tempo todo, o tempo todo. Como você bem disse, às vezes o erro do empreendedor é se apaixonar muito pelo produto. Ele fica alisando o produto. Ai, não sei o que, tem que melhorar, tem que melhorar. Tudo bem, eu tenho que melhorar o produto, mas se você não focar em novos clientes, em dinheiro novo, em receita nova, em multiplicar, em ir atrás de cliente, você não consegue crescer. Crescer em relação ao quê? A dinheiro mesmo. Toda empresa ela precisa de um bom capital de giro, precisa de bom fluxo de caixa. E como é que eu trago isso? Eu não posso buscar no banco, acabei de dizer, que é um rombo atrás do outro. Eu tenho que ir atrás do quê? Do dinheiro que existe no mercado, do meu cliente. Então, o empreendedor ele tem que entender primeiro os canais de vendas que ele tem. Antes disso, quer dizer, o ICP, o perfil ideal do cliente dele. Onde é que eu encontro ele de forma mais rápida e que ele pague para mim de forma mais objetiva, vamos dizer assim. Então, um ponto de atenção é o seguinte: às vezes você está com um negócio e você dá uma complexidade muito alta nele para você vender aquele produto e o dinheiro demora a entrar. Entendi. Vamos fazer uma pausa aqui. Para quem não sabe o que é o ICP, Ah, boa, o que boa. seria? É o perfil do seu cliente ideal. Obrigado, Cleiton. Por exemplo, imagina o teu melhor cliente, o cliente dos teus sonhos. Então você tem que ir buscar clientes tal como eles. E eles deixam algumas pistas, né? Ele paga bem e recomenda. Ele paga, não chora, né? Tipo assim, não, cara, gosto de comprar esse produto. Cara, show de bola. Ele recomenda para outras pessoas e ele tem um resultado com aquele produto. Se você encontrar esses três sinais no seu cliente, você tem que correr mais atrás dele. E aí vem o segundo, né? Correr por onde? Atrás de onde? Então, existem os canais de vendas. E aí eu estou desenhando esse funil. Eu entendi quem é meu perfil de cliente ideal, que é o ICP. E agora eu tenho que entender onde é que ele está, que são os canais. E aí o canal é o quê? É um tráfego pago? Está no Google? Ou não? Está em Marketplace, por exemplo. Alimentação, muita empresa de alimentação que ainda cai às vezes na soberba de dizer eu não preciso de iFood. Teu cliente potencial está lá. E tu está dizendo que não precisa dele? Como assim? Porque é um marketplace, é um canal também. E assim por diante, evento, porta a porta, rádio, ligação direta. Então, existe os canais que você consegue encontrar esse cliente para ser mais efetivo na hora da venda. Entendi. Você comentou também aí sobre funis de venda, né? Boa. Quais são os funis mais utilizados? Hoje, vamos dividir ele em duas etapas, né? Por exemplo, existem dois tipos de venda, pessoal. Existe a venda complexa, que é uma venda. O que é uma venda complexa? Deixa eu dizer para você aqui, dar um exemplo. Uma venda mais consultiva? Isso, uma venda mais consultiva, que entra como venda complexa. Por exemplo, o sistema da Vigo. Cara, eu tenho que explicar como eu implemento, qual o resultado que esse cliente vai ter, como ele tem que fazer no passo a passo, tenho que ensinar alguém. Então, eu tenho que mostrar para ele os benefícios para depois ele decidir. Ele não compra como um produto de venda transacional, que é o segundo modelo. Existe a venda complexa, que é a venda consultiva, e existe a venda transacional, que é a venda, vamos dizer, tirar pedido. Fluida. Fluida, que é tipo, para eu explicar o que é uma água. Não preciso. Precisa. Quanto é que é a água? É 2, me dá cá, toma cá. Então, esse mercado aqui tem muito varejo,
Então, pô, se você é de varejo, eu vou dar os dois funis, o de venda complexa e o de venda transacional. Ah, se eu sou de varejo, eu tenho venda transacional, é muito rápido. Então, eu tenho que investir muito em marketing para todo mundo conhecer meu produto e comprar rápido, porque eu preciso de giro rápido. Alimentação, sanduicheria, pizzaria, pastelaria, açaiteria, toda essa galera é venda transacional. Então, eu tenho que deixar a venda com o mínimo ponto de fricção com o meu cliente. André, mas eu gosto de explicar meu produto tem um valor agregado de alimentação, tudo bem. Mas, por exemplo, vamos colocar aqui um funil para um varejista de roupa, por exemplo. Cara, eu divulgo no Instagram com a influência, e o cara dá um arrasta para cima, cai no link do meu WhatsApp, eu já posso ter um V-Chat, um sistema fazendo uma triagem rapidinho e já dando um modelo, e aí entra para um humano já dando um modelo, a roupa, quanto é que é, para esse cliente final, e ele, cara, entendi aqui, quero, vou visitar, vou buscar, eu mando entregar, aí vem para sapato, vem para muita coisa aqui que dá para fazer de forma muito rápida. E aí eu falei o início, que é uma influência. Eu posso fazer também um tráfego pago. Eu posso fazer também uma mensagem mais ativa para a minha base, pegar um disparo de mensagem de WhatsApp. Ah, ó, tem uma oferta aqui, um cupom de 20% resgate, essa pessoa volta. Então eu tenho que ter muita oferta para ter muito fluxo na venda transacional. Então é um dos funis que dá certo demais. Então você tem que estar sempre em contato com o cliente. A maioria das vendas varejistas, né, que a gente chama, né, que é venda transacional, são vendas B2C, business for clients, né? Clients, né, no caso. Então é de empresa para cliente final. Então, quando eu tenho um cliente final, provavelmente eu tenho uma base muito grande de clientes que circulam dentro da minha empresa, farmácia e assim por diante. Então eu tenho que encontrar, logicamente, os melhores canais para construir os funis que dão mais certo. E aí, Cleiton, eu tenho que testar. É o teste que faz tudo acontecer dentro na área de vendas. Entendeu? Muita gente não quer testar. Ele fica com medo. Ele não tem dinheiro, budget, né? Investimento para poder investir, aplicar lá dentro. Mas, cara, toda empresa tem que separar uma verbinha de marketing. E o marketing está em cima aqui no topo do funil para atração de novos clientes, para fazer girar o meu produto, para mais pessoas conhecerem. E terminando, o funil de venda complexa vai ser um funil mais simples. Né? Então eu tenho canais, outra vez, tráfego pago, PAP, site, marketplaces também que eu posso puxar esse cliente, uma prospecção ativa. Muita gente está prospectando hoje no direct do Instagram. Vai lá na empresa, manda um oi, a pessoa responde, e aí ele começa aquele processo de qualificação, Com script. com script muito bem feito, com quebra de objeção, leva a pessoa para uma reunião, para uma visita, né, técnica, uma visita na empresa, ou até uma ligação mesmo. Por quê? Como a gente falou antes, né, Cleiton, é um produto complexo, eu preciso de explicação. E aí eu explico e mostro para o cliente. Mas sempre eu digo assim, pessoal, para todos os meus clientes, todo mundo que eu ensino, você tem que ter no mínimo 5 canais de aquisição de clientes, que são 5 funis. E cada um ele vai te dar um retorno. Funil do tráfego é um pouco mais demorado. A gente falou um pouco aqui, né, antes ali com o time, né, Cleiton? Funil de indicação já é um funil um pouco mais rápido, mais qualificado. O cliente entra, já vem de uma indicação, de uma recomendação de quem está usando, então ele já vem com um nível de consciência Ciência maior. maior e aí é muito mais rápido. Então, no mínimo, pessoal, validem, tem uns 5 canais dentro da sua estratégia comercial. Boa. André, muita gente também tem essa dificuldade. Você já falou sobre funis, quais são, tem que testar. Mas para quem não sabe o que é um funil de venda, né? A gente tem topo de funil, meio de funil e fim de funil. Gostaria que você adentrasse um pouco mais sobre isso para esclarecer para a galera. Boa. Dentro de vendas complexas, vamos começar por ele agora. A venda complexa, ela costuma ter, é, dado a complexidade do produto, até pode ser redundante, mas quatro perfis, 4 etapas de funil. O que é um funil? Nada mais é
do que um funil, ele vem assim, né, nesse formato, mas ele pode ser feito também assim, fechando, né? Então ele tem que seguir uma linha até afunilar e o lead se tornar cliente. Então, da primeira levantada de mão do cliente dizer, quero saber um pouco, o contrato, que eu até brinco, né? Do contato ao contrato, gostou? Do Entendi. contato ao contrato, ele tem as etapas. Então eu tenho Um passo a passo. um passo a passo. Eu tenho uma etapa de descoberta, se realmente é esse produto eu quero. Depois de uma etapa de conhecer realmente. Deixa eu olhar, ver se isso é para mim. Ele faz uma validação, ele entra numa consciência e depois ele diz, manda uma proposta para ver se está dentro. Aí entra numa etapa de negociação. Essa negociação ela tende a ter duas respostas, só existe duas. E aí o vendedor que não é de primeira, que é de segunda, que é o tirador de pedido, Sim. e você que é vendedor tirador de pedido é aquele cara que você precisa que alguém venda para você e você não consegue vender. É fato. Então, o vendedor de primeira ele tem que fazer o quê? Ele recebe o sim ou o não do cliente. Não tem, vou pensar. Entendi. Vamos pensar junto? O que é que você está precisando para pensar junto comigo para a gente poder fechar? Eu preciso de tempo. Até quando você consegue me dar um prazo? Eu não sei. Então eu entendi que isso não é prioridade para você agora, não é isso? Não é prioridade. Então, aí você vai afunilando. Quem é um bom vendedor, ele tem que saber fazer boas perguntas Para quebrar objeções. para quebrar objeções e acelerar a decisão. Porque a pior coisa que um vendedor faz dentro da cadeira dele comercial. É fazer perguntas abertas e deixar em aberto para que ele possa ter tempo para esfriar o lead. E outra coisa, Cleito, você fica contando com aquele cliente que não está contando com você. E aí eu fico imaginando, fulano vai fechar, não vai fechar. Por quê? Porque você está se acovardando, você vendedor, de levar um não. De perguntar para o cara realmente de um jeito mais estratégico, não agressivo, mas de um jeito assertivo, né? Porque existem três tipos de comunicação. Tem a passiva, a agressiva e a assertiva. Então eu tenho que entender em que etapa eu estou nessa de comunicação com o meu cliente. Então eu tenho que ser totalmente assertivo. Chegar para ele, Cleiton, olha só, faz 2 meses que eu te passei uma proposta, a gente já conversou, foi lá para trás, veio isso. E eu preciso só de uma posição tua. Me dá só uma resposta agora, por gentileza. Eu continuo te esperando, você quer realmente avançar com esse projeto? É importante para você, para o seu negócio, fechar um sistema comigo? Ou não? Ou realmente não é o momento, você quer pensar um pouco mais, quem sabe no futuro? Só isso que eu preciso. Diga não. Não. Não, maravilha, Cleito. Lembrando, amigo, eu estou aqui com os canais de comunicações abertos. Você sabe onde é que é a nossa empresa. O chat fica aqui, no centro de Caicó. Tá aqui um presente para você, um PDF de como qualificar seus leads. Beleza? Pega esse cara, dá perda no CRM. Proposta de R$ 2.000. Perdi o cara. Motivo de perda. O cliente não engajou e aí eu vou entender. E você multiplica isso. Cara, por que eu perdi esse cliente? Qual foi o time? Entendi que foi por conta disso, tal. Acabou. E em vendas você tem que ter amor ao próximo. Tal como Jesus teve. Aí você vai ter amor ao próximo cliente. Que vai vir de novo com mesmas dores ou não e assim por diante. E segue o jogo. Entendi. Perfeita explanação, a questão de quebrar objeções, que é uma das principais coisas, né? Como se diz, o medo de não receber ou não. Sabe por que a maioria dos vendedores eles não conseguem superar uma objeção? Não sei não. Porque não se preparam para ela. Só existem três tipos de... Existem as três maiores objeções que existem em qualquer mercado de venda complexa. Quais são? Você sabe, diga uma. Tá caro, O japonesinho, tá caro. vou pensar, Vou pensar. vou perguntar à minha esposa. Eu vou pensar, eu vou perguntar à minha Minha esposa. esposa é muito parecida. E tempo. Não é o momento para mim. Que entra também. As três são essas. Boa. Tá caro. Não vou pensar que é o tempo para mim e preciso consultar alguém, né? Que é minha esposa, meu sócio, alguma pessoa. Essas três. Se essas três forem as três objeções que você escuta dentro do seu negócio, por que você não se prepara para ela?
Por quê? É. Então, se tá caro, eita, peraí, pessoal, vamos fazer um treinamento aqui. Se o cliente chegar para a gente dizer que o sistema tá caro, o que é que eu posso dizer? Tá caro baseado em quê? Em que você tá se baseando que você tá achando caro? Boa. Aí, ó, isso eu já peguei uma dica de superar a objeção. Show. Segunda. Segunda dica, Isso, de quebrar a objeção que tá cara. isso, Tá. Eu já entendi que você. Eu sou muito preocupado também com dinheiro, com valor, certo? E o isso, seu dinheiro também é muito importante. Mas quando você fala que tá caro, o que é que tá baseado. Comparado a que você tá achando que tá caro? isso. Aí você faz esse exercício. Você, Cleito, eu, todo gestor comercial, todo batedor de bumbo, tem que fazer isso com a equipe. Você pega uma objeção e junta 5 ou 10 contornos de objeção em cima desse tema. Tá caro, 10. Vamos treinar, galera. Beleza. Vou pensar. Bora. Como é que você supera uma objeção? Vou pensar. Entendi que você precisa pensar e mostra que você é uma pessoa que é consciente nas decisões. Mas você quer pensar em relação ao quê? Em relação ao sistema? Alguém que você precisa consultar? Tem algo no sistema que deixou a desejar? Isso. Teve alguma coisa que eu falei aqui que você disse, não, isso não é para mim? Então, você vai fazendo contornos. E aí, olha só que isso é uma ponta do iceberg. Se o cliente diz assim, ah, não, é sobre tal, eu queria pensar porque eu preciso saber se vai se encaixar mesmo. O que é que eu digo depois disso? Então, é uma comunicação, não é uma comunicação, desculpa, fluida. Ela vai, ela volta, ela se adapta. É. Então, eu tenho que ser muito Até quando flexível. você poderia me dar a resposta para saber se vai dar certo encaixar ou não? Isso. Aí, por exemplo, se você diz isso logo depois de vou pensar, você acelerou, o cara teve um susto, ele não quero mais adiantar. Então tem todo um trabalho que eu tenho que ver com o meu cliente, por exemplo. Aí ele disse, eu vou pensar. Ah, vamos, eu usava muito essa, né? Você acredita que duas cabeças pensando é melhor que uma? É verdade. Não é É isso? verdade. Então vamos pensar juntos? Né? Então vamos lá. O que é que você quer pensar? Vamos pensar juntos aqui? Vamos sair dessa reunião com 5 não? Fechou? Isso aí, ó, pode ser até em vendas um pouco mais agressivas, o cara já inicia a reunião desse jeito, Cleiton. Fala, Cleiton, tudo bom? Seja muito bem-vindo a Vigo, tá bom? Que legal que você está aqui com a gente. Eu vou apresentar para você nossa solução. Mas vamos fazer um compromisso? Antes de começar eu apresentar produto, de eu fazer qualificação do cara. Sabe o que eu digo? No final dessa reunião, você se compromete comigo de dizer um sim ou não? Compromete? Comprometo. Pronto, aí o cara faz todo o processo. Quando chega no final, aí o cara, vou pensar e disse, Cleiton, tu lembra que a gente no início da reunião tu falou, tu vai me dar um sim ou não? O que é que tu vai me dar agora? Aí o cara vai dizer um sim ou vai dizer um não. É, meu Pergunta irmão. fechada. Aí eu faço o quê? Isso é para empresas que têm muito volume de atendimento, de leads, de reunião. Que não pode perder O tempo cara com. não pode perder tempo. Aí muita gente diz, ai, André, mas é muito agressivo. Você lembra daquilo que a gente conversou ontem? Ah, isso é muito agressivo atender desse jeito, mas é o método das empresas e algumas delas que gostam de trabalhar desse jeito. E dá certo. Fazer o Verdade. quê? É isso? É isso aí. André, algo mais você gostaria de falar a respeito sobre venda que a gente não comentou? Cara, uma das coisas, Cleito, que eu considero como as mais importantes na área comercial, na área de vendas, é que muita gente, muito empreendedor que está começando, ele deposita mas toda, mas toda a responsabilidade da empresa dele nos vendedores. E esquecem os caras. Tipo assim, pô, bicho, minha empresa precisa vender. Ele tem uma meta. Uma meta de quanto? Ah, de 100, de 30, de 40 mil reais todo mês em volume de novos negócios. Show de bola. Eu pego 2 vendedores, boto lá e pronto. E aí eu saio para fazer outras coisas, eu esqueço dos vendedores tal, e tudo mais, e eu sonho na cabeça que esse cara é um vendedor de primeira e que ele vai ser proativo, ele vai buscar as coisas e ele vai querer fazer, mas não é assim. Na historinha que contaram para você de empreendedorismo, de montar time de vendas, foi desse jeito, mas não é assim. Esse cara, ele precisa de exemplo, ele precisa de liderança. Esse cara, ele precisa do cara, o batedor de bumbo.
A locomotiva. que ele dita o ritmo do processo comercial. Então, eu tenho que estar muito perto. Se o empreendedor ele tem uma agenda muito lotada e ele não consegue contratar, que isso é a realidade, cara, eu não estou conseguindo contratar um supervisor, um gestor de vendas, muito menos tenho um tempo para preparar esse cara. O que é que eu faço com isso, André? Ele tem que separar fielmente, como um cara organizado que ele deve ser, de, de agenda, 1 hora, 2 horas por dia, de preferência. No início, logo. Isso. A primeira hora do dia. 7h30, 8 horas, 9 horas. O time comercial tem que estar totalmente alinhado, focado no que tem que fazer, focado no que não tem que fazer. E esse time, 1, 2, 3, 4, 20 pessoas, estarem pensando totalmente em vendas. E aí os vendedores vão trazer a dor. Cara, eu estou com pouco lead, eu não estou conseguindo converter, eu tenho muito lead, muita oportunidade. Leads são oportunidades, né, que levantam a mão, pessoal, para uma compra ou entender um pouco mais do produto. Então, eu tenho muito cliente, mas não estou conseguindo converter. Aí é o processo comercial que está errado aí. O funil está quebrado, ou o script não está alinhado. E aí nessa reunião diária, eu faço o quê? Ajuste com a pessoa. E aí muita gente pergunta, André, essa reunião tem que ser quando? Todo dia. Mas não transforma uma reunião em uma palestra. Tem que ser uma reunião rápida, prática, objetiva. Vocês anotam pontos fortes, pontos a melhorar e plano de ação. Só isso, esses 3 pontos. Cara, o que é que teve de bom ontem? Cara, eu negociei com um cliente assim. O lead está vindo mais qualificado, pode avisar o pessoal do marketing que tá, essa campanha acertou na veia, pode acelerar mais ela, show de bola. O que não foi tão legal? Cara, os leads estão chegando, mas não estou conseguindo converter. Por quê? Estou travado nas objeções. Está dizendo que está caro, está dizendo que já tem um sistema, já está dizendo que tem isso. E como é que a gente. E plano de ação? Contornar a objeção. Vamos fazer um treino? Bora. Vamos criar novo script? Bora. Coloque em ação, vamos validar. E é esse movimento. Vendas Massa. é esse movimento. E qual, pra gente encerrar, qual a dica de ouro, olhando para a cama ali, você daria para aquelas pessoas que estão com dificuldade em vender ou então estão com dificuldade em aumentar suas vendas? Para o empreendedor, você tem que pegar, ir na loja de música aqui de Caicó, de região, e comprar um bumbo gigante e levar para sua empresa para você aprender a tocar um bumbo bem feito, que é o ritmo. Você tem que colocar ritmo, a locomotiva, como o Cleiton falou, dentro do seu processo comercial. Assuma o controle. Não deixe o controle na mão do seu vendedor. O seu vendedor está lá para vender e você está para ajudar ele a vender. É fato. Então, se você não está ajudando, não atrapalhe. Então, ajude o cara a vender. E o vendedor, para se tornar um vendedor de primeira, você tem que ter, primeiramente, ambição, muita ambição. Correr atrás, cuidado com o excesso de ambição para não virar ganância, para você passar por cima dos outros. Mas ambição e estudo. Eu vejo que a maioria dos vendedores do Brasil estão totalmente acomodados, sem querer estudar, pensando que o cliente de 10 anos atrás era o mesmo, ele mudou, e se ele mudou, você tem que mudar. Então, para você mudar, você usa aquele método sensacional para você aprender qualquer coisa, né? É o SBC. Senta a bunda na cadeira. Você tem que sentar a bunda na cadeira para aprender palestra, podcast, consumir um conteúdo, pesquisar vendedordeprimeira.com.br, que lá tem um negócio bom para vocês aí também. Vou deixar para você. Em primeira mão, a gente vai fazer um lançamento de formação de vendedores para todo o Brasil, aprender na prática com quem vive 25 anos na área comercial, formando time, vivendo na ponta da lança ali, práticas realmente totalmente replicáveis no mundo comercial. Uma das coisas também, Cleiton, que o pessoal erra demais é na estruturação, por exemplo, de cadeiras dentro das empresas. Multitarefas, cara, para a empresa que está crescendo, tudo bem. Mas vamos lá, você coloca uma empresa de serviço, por exemplo, aí você chega lá e diz assim: ah, essa pessoa aqui do atendimento, ela também vende. Essa pessoa do atendimento também faz orçamento. Cara, peraí. Múltiplas funções é legal, pode, beleza, show de bola para empresas que estão crescendo. Quando a empresa já está grande ou média ali, ela tem que estruturar, por exemplo, setores. Cara, por quê? É aquele negócio, a pessoa não pode ser pato, né? O pato nem anda,
Nem nada e nem voa direito. Faz as três coisas meia boca. Então tem que fazer como? Cara, você é vendas. Então coloca a pessoa com nome de vendas, crachá de vendas e todo dia essa pessoa vai para a empresa para fazer processo comercial, vender. Atendimento, vai para atender. Orçamento, vai para orçar e assim por diante. Então quando eu separo isso muito bem por cadeiras, eu consigo ter mais eficiência da minha empresa e no meu processo comercial. Show, André. Muito obrigado, viu? Tamo junto, velho. Pessoal, para quem ficou aí até o final, né, agradecer. Compartilha esse vídeo, porque esse vídeo vai impactar vidas, esse vídeo vai transformar, vai ajudar você, empresário, a aumentar suas vendas, que eu acho que é muito importante. Então, pessoal, até a próxima, se Deus quiser. E André, mais uma vez, muito obrigado, viu, meu irmão? Valeu, meu irmão. Tamo junto, Até Cleito. mais, Obrigado meu. pelo Até mais. convite. Tchau, Deus tchau. abençoe.